Fala, galera ligada no FNV Esportes, tudo beleza? Eu sou Alan Martins e estou aqui para apresentar mais um podcast Conexão Premier. Nós estamos de volta aí depois de alguns dias aí de recesso por conta aí da paralisação da Premier League, por conta aí dos jogos das eliminatórias da Copa, mas estamos de volta para falar muito sobre futebol inglês, sobre a rodada que teremos aí da Premier League no final de semana e também iremos comentar um pouquinho sobre a participação da Inglaterra, né, exclusivamente aí nos jogos das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo. Afinal, se nós falamos de Premier League, se nós falamos de futebol inglês, também temos que falar dessa seleção inglesa, que certamente é uma das gerações aí recentes que mais prometem aí para o futebol inglês, para quem sabe aí a seleção do futebol da Terra da Rainha consiga finalmente conquistar uma Eurocopa, lembrando que teremos aí em junho deste ano a realização da Eurocopa lá no velho continente, e também, quem sabe, voltar aí a disputar uma final de Copa do Mundo e tentar levantar o caneco de campeão do mundo, já fato que não acontece há muito tempo. E para isso, estou aqui com uma dupla muito especial. Quero dizer que essa é a minha dupla sertaneja favorita aqui no nosso FNV Esportes, Léo Pinheiro e Leandro Silva. Já vou passar a bola para eles aqui para poderem comentar bastante sobre o que nós teremos aí no nosso futebol inglês. Mas antes, quero passar aqui os resultados que a seleção inglesa teve. Então a gente vai começar o nosso programa aqui falando sobre esses 3 primeiros jogos aí das eliminatórias da Copa, onde a seleção inglesa passou invicta, né, vencendo aí 100% dos seus jogos, venceu San Marino por 5-0, venceu também a Albânia por 2-0 nessa última quarta-feira, venceu a equipe polonesa que não contou com a equipe não contou com o Lewandowski, que acabou infelizmente se lesionando aí e desfalcou a sua seleção, e também vai desfalcar o Bayern de Munique aí para a sequência da temporada. Porém, a seleção da Inglaterra conseguiu vencer pelo placar de 2-1 com gols de Harry Maguire e Harry Kane. Bom, boa noite, Léo Pinheiro. Vou aceitar aqui o nome do pessoal para não errar aqui. Léo, boa noite, né? Prazer estar aqui com você novamente, te receber aqui no Conexão Premier. Léo, eu queria que você faça um pouquinho de como você vê essa seleção da Inglaterra, né? A gente olha para os nomes, para o time em si, e imagina uma seleção com muito potencial, né? Uma seleção que promete para essas competições que vem aí, tanto a Eurocopa e possivelmente se classificando para a Copa do Mundo. É claro que a Copa do Mundo vai acontecer só daqui a 2, 3 anos, então ainda tem muito tempo para as coisas se ajustarem, melhorarem, piorarem, enfim. Mas olhando hoje, como que você imagina o futuro dessa seleção inglesa? Primeiramente, boa noite, Alan, boa noite, Leandro. Prazer estar aqui com vocês de novo. E, cara, olha, eu não acho que faltou tempo assim, velho, porque, vamos lá, Copa do Mundo em 2022, né, no final do ano. E a gente já tá em abril de 2021. Né, as coisas estão passando muito rápido, já acabou o primeiro terço do ano, basicamente, né, estamos começando o quarto mês. E, então, assim, quando você piscou, a Copa já chegou. Né? E eu vejo que a Inglaterra está com um projeto muito legal, porque se a gente for observar, muitos jogadores que estão nesse elenco jogaram a Copa do Mundo de 2018, já estão em evidência há algum tempo, e assim, eu vejo muito potencial, porque primeiramente, vamos lá, o Rashford e Sancho, eles têm 2 pontos muito agudos, né, que são bons jogadores que conseguem servir bem seus companheiros e finalizam bem. Né? O Sancho é um dos poucos jogadores que consegue manter uma média de pelo menos 10 gols e 10 assistências na temporada. Né? A última temporada ele conseguiu junto com o Messi e com o De Bruyne, números incríveis. E o Rashford é um jogador que eu até brinco que ele carrega piano no United, porque é o único cara que mantém uma constância, porque os demais jogadores não conseguem. Agora o Bruno Fernandes chegou para mudar esse cenário, o Bruno Fernandes mantém uma regularidade, mas de resto os jogadores do United são muito irregulares, e o Rashford não, sempre joga bem. E, né, para fechar o ataque com o Harry Kane, né? O Harry Kane, eu estava falando até com o Leandro aqui em off, é um grande atacante, né? Eu vejo ele como um dos melhores do mundo na posição. É claro que tem aqui a questão do Harry Kane nunca ter sido campeão, o Harry Kane não ganhou nenhum título, mas ele também surgiu no Tottenham, jogou no Leicester, antes do Leicester ser campeão da Premier League, jogou em equipes que não viviam seu melhor momento, né? Ele vai ter uma chance agora, que é a final com o City da Copa da Inglaterra, se ele vencer mais o primeiro título dele da carreira. E se esse ano o Tottenham sair sem título de novo,
eu até imagino que pode acontecer dele sair do Tottenham, ou então no ano que vem ele conseguir um título com o Tottenham, não sei, mas o Harry Kane, ele merece aí títulos, é um grande jogador, e assim, a seleção da Inglaterra é muito equilibrada, né, a gente, tudo bem, não tem um craque, né, um jogador diferencial, porque no futebol hoje não é em qualquer lugar que você acha, né, nunca foi tão fácil ter craque, né, então não vai ser agora que vai ser, mas a tática do time é muito boa, né, eu gosto muito do Mason Mount, jogador do Chelsea, eu acho ele muito inteligente, é um jogador pouco falado. Talvez se ele jogasse em, sei lá, num time mais badalado da Inglaterra, ou então num Real Madrid, Barcelona, ele teria status maiores, né? Mas, por exemplo, ele já conseguiu tomar lugar no Chelsea, um time que tem tantas estrelas, né? Jogadores de valor. Ele tá conseguindo seu espaço. Vejo muito potencial nele. É um jogador que me agrada muito. E pode ser que em 2022 ele chegue melhor ainda. Né? É uma seleção jovem também. Né? A gente fala muito da França, mas a Inglaterra tem um time jovem. E sim, se eu for detalhando cada posição, né, a gente sabe muito bem, a Inglaterra é muito forte, tanto na defesa quanto na defesa tem o Maguire, né, Maguire, né, que é o zagueiro mais caro da história. Não é meu zagueiro preferido, mas eu vejo que junto com o Stones eles podem fazer uma zaga firme e consistente. Tem o Pope no gol, é um bom time. Mas assim, o fator que eu vejo da evolução da Inglaterra, porque se a gente for ver os últimos anos, a seleção foi melhorando, né, de produtividade, o jogo ficou melhor, assistir a Inglaterra está mais agradável, ela dificulta muito o adversário, principalmente no meio campo, mas o motivo de tudo isso é porque a Premier League cresceu. Né? A Premier League evoluiu e grande parte da seleção inglesa joga na Inglaterra. Né? Dos principais destaques, o único que não joga é o Sancho, que joga no Borussia, né? E que quase veio para o Manchester United essa temporada. Então, assim, o time é basicamente jogadores da Premier League. E eles estão competindo na melhor liga, deixa o jogador bem. E sem contar que a Premier League, cada ano que passa, tá chamando mais atenção dos craques. Né? Os jogadores querem jogar na Premier League. E isso eleva o nível da liga. Então, com isso, tende a seleção ficar forte. Tende a seleção crescer de produção, porque os jogadores estão jogando em alta competitividade. Né? Por exemplo, aqui no Brasil, os nossos craques estão espaçados, cada um em uma liga. E a Liga do Brasil não é tão forte mais. Né? Não tem tanto equilíbrio. Né? Tem equilíbrio, mas não como antes. A seleção espanhola no auge. Pô, a Liga Espanhola, a La Liga, ela pode não ter um equilíbrio imenso, mas contou com o Real Madrid e Barcelona no mais alto nível. Eram os dois se batendo direto para ser o melhor da Europa e ganhar a Copa. Então eu vejo que a Inglaterra está num bom caminho e né, vai ser uma das grandes equipes para a Eurocopa e uma das grandes equipes para a Copa do Mundo de 2022 também. Bacana, perfeito, Léo. Leandro, eu queria que você também comentasse sobre a sua ideia, como que você projeta essa seleção da Inglaterra, né? Claro, como o Léo bem disse, existem muitos valores individuais, né? E a gente sabe que nomes individuais por si só eles não compõem um grande time. Às vezes você tem grandes jogadores que acabam não casando, né? Que acabam não dando liga e que acabam jogando cada um por si e não é um grupo, acaba não sendo um time coletivamente forte, né? Como que você vê essa seleção? Você vê um time que, como o Léo bem disse, é um time que está evoluindo, que está caminhando para que realmente os fãs da seleção inglesa tenham mais confiança na equipe, acreditam que possa ser uma seleção de ouro, uma seleção, uma geração especial, né? A gente estava até conversando em off de algumas outras seleções da Inglaterra que tinham até grandes nomes, porém faltava algo a mais, né? Faltava aquela questão de grupo, do time mais focado, de um time que realmente tem o objetivo de fazer algo pelo seu país. Realmente essa seleção ela traz essa inspiração de realmente acreditar, de apostar que a seleção inglesa ela vai realmente fazer algo a mais, algo diferente do que não foi feito em outras épocas? Primeiramente, satisfação imensa estar aqui com vocês, Léo e Alan. Então, até comentamos em off nessa questão da seleção inglesa. Para mim, ela é uma das favoritas para a Eurocopa e, como o Léo bem disse, né, o processo de favoritismo, no meu modo de ver, para a Eurocopa, ele começa em 2018. Basicamente, ele começa até em 2016 na Eurocopa, mas ele fortalece em 2018, onde uma base bem jovem até chega em uma semifinal de Copa do Mundo, tendo perdido sua partida na prorrogação por um detalhe, naquele gol do Mandzukic. Então, não seria loucura nenhuma a final da Copa do Mundo em 2018 ter sido entre França e Inglaterra, que provavelmente o campeão seria o mesmo, mas a Inglaterra
chegou muito próximo de algo totalmente inesperado. Ninguém imaginava que a Inglaterra chegaria em uma semifinal e muito menos ficar próximo de ser um dos finalistas. E o problema da geração inglesa é muita prepotência. Até quando quando a seleção vence em 66, eles se consideravam o melhor futebol do mundo já naquela época. Tem muitas histórias que, por mais que o Brasil havia, né, sido bicampeão em 58 e 62, a seleção inglesa chega em 66 com status de favorita, que não era o caso, era da seleção brasileira. Só que aí, por acontecimentos, até por uma questão bem polêmica daquele gol lá, que sabe-se lá se a bola entrou ou não, a Inglaterra veio a ser campeã. E aí, a partir daquilo, o título inglês em 66 começou a desencadear muitas questões ruins para o futebol inglês. O futebol inglês ficou um futebol um pouco prepotente, um futebol em que não se evoluía. É tanto que o campeonato inglês, nos anos 70 e 80, por mais que no final dos anos 70 para o início dos anos 80, os clubes ingleses ganharam de maneira consecutiva a Liga dos Campeões, maior competição de clubes já naquela época. Porém, o campeonato inglês não era visto como o principal campeonato. Na década de 80 ainda era o campeonato italiano, mas já daquela época, muitos jogadores ingleses não tinham comprometimento, não tinha aquele foco de ser campeão novamente ou até de ser campeão europeu. E aí, nos anos 90, com a mudança da Premier League, como o Léo bem destacou, a variação de outros países entrando no conceito do futebol inglês que fez evoluir o futebol inglês. É tanto que, no início dos anos 2000, tinha tantos jogadores na Premier League de outras línguas, de outros idiomas, de outras culturas, que consequentemente fez o futebol inglês evoluir. E aí veio aquela geração de ouro inglesa, aquela geração que começou até em 98, com o Owen sendo Golden Boy, tendo uma boa participação em Copa do Mundo. E ali para frente, a Inglaterra sempre foi favorita, a Inglaterra sempre teve esses status. Lembrando, na minha opinião, o jogo mais difícil da seleção brasileira na Copa de 2002 foi contra a Inglaterra. E a Inglaterra tinha totais condições de vencer aquela partida, pelo primeiro tempo que fez. Só que aí, até comento isso, eu acho que o Brasil teve seus méritos para ser campeão, mas em muitas oportunidades, naquela Copa do Mundo, o Brasil ganhou no individualismo, e foi contra a Inglaterra, não foi no coletivo. A questão do gol do Rivaldo, na jogada do Ronaldinho, e a questão do gol do Ronaldinho, que ele admitiu que tentou cruzar. Então, desde aquela época, a Inglaterra já tinha muito potencial. Só que aí na Eurocopa de 2004, a Inglaterra cai para Portugal, sendo anfitrião, mas cai de uma maneira muito ruim, por mais que seja nos pênaltis. A Inglaterra abre o placar e acha que o jogo já ganhou. E ali mostrava o quão comprometimento tinha aquele time da Inglaterra, que tinha Beckham, tinha Gerrard, tinha Owen, que jogava no Real Madrid. Então, o comprometimento dessa seleção inglesa que me faz surpreender, porque normalmente jogadores ingleses têm essa prepotência. Tem muitos jogadores ingleses que não saem da Inglaterra porque eles se sentem confortáveis em estar no melhor ambiente e não em almejar outros. Como bem disse o Léo, tem o Sancho. E não tem só o Sancho. O lateral direito reserva da Inglaterra é o Trippier. O Trippier ele sai do Tottenham, sai de possíveis negociações até com o Chelsea e com o Arsenal, para ir jogar no Atlético de Madrid, um outro ambiente, um outro campeonato, uma outra cultura. Isso só mostra o quanto essa geração inglesa ela está destinada a vencer. E ela não quer vencer apenas na zona de conforto, ela quer buscar a vitória. Então, até comparando a outra geração, porque essa comparação ela é feita muito dentro da Inglaterra, né? Inclusive o Daily Mail, meses atrás, fez uma comparação do quanto essa geração ela inspira mais confiança para a torcida do que aquela geração anterior. E lembrando, a piadinha aqui no Brasil é que o Palmeiras não tem Mundial. E a piadinha na Europa é que a Inglaterra não tem Eurocopa, por conta de toda a história que a Inglaterra tem nesse esporte. E aquela geração de ouro que muitos falamos, da questão do Gerrard, do Lampard, de vários jogadores, Joe Cole, a Inglaterra nem disputou a Eurocopa de 2008, que talvez seria a Copa no auge desses jogadores. Isso só mostra o quanto a Inglaterra foi ineficaz na década passada. Então, assim, é uma seleção que eu vejo muito potencial. Até peguei aqui a escalação dessa última partida contra a Polônia. Você tem uma diversidade de jogadores. Você só não tem jogadores dos principais times do Big Six. Você tem o Pope, que é o goleiro, que é um dos melhores goleiros da Premier League, que joga no Burnley. Aí você tem um sistema defensivo, que é um sistema defensivo já do Big Six, né? E você tem o Stones, que joga no City. Aliás, parabéns para o Guardiola, que conseguiu recuperar o Stones, porque o Stones vinha em má fase.
você tem o Walker, lateral direito, que consegue jogar na zaga, então você tem essa versatilidade até tática para o Southgate, se ele quiser, num possível reversão de placar, você fazer um 3-4-3 ou um 3-5-2 e colocar o Walker como zagueiro. Você tem o Chilwell, que é uma das novidades positivas do Chelsea nessa temporada, e para mim o mais impactante nessa seleção inglesa é o meio campo, que você tem o Reece, que joga no West Ham, que é um baita do volante que possivelmente estará no Chelsea na próxima temporada, e você tem o segundo volante, que aliás foi um dos melhores em campo contra a Polônia, que é o Phillips, que é um jogador de confiança e é o coringa do Bielsa no Leeds, que aliás um dos méritos do Leeds está tendo um sucesso e ser uma das equipes mais interessantes na Premier League é justamente essa questão do Phillips, que ele consegue marcar, ele consegue criar e até fazer gol. E aí você tem uma linha de ataque que não foi a titular, mas essa linha de ataque nessas eliminatórias, nessa semana da data FIFA inglesa, é uma linha de ataque muito positiva, que você tem o Phil Foden, que o Southgate está usando mais como um segundo atacante, já o Guardiola usa ele de uma maneira diferente, usa ele de uma maneira mais criativa, próximo a ser um De Bruyne. Aí você tem o Harry Kane, que, como eu e o Léo destacamos em off, é um dos melhores atacantes disparado no futebol mundial, até acho ele tecnicamente é uma polêmica, né? Mas é a minha opinião. Eu até acho ele tecnicamente melhor que o Lewandowski, mas o Lewandowski, até pelo coletivo, consegue potencializar mais o seu futebol em grandes jogos. Infelizmente, o Harry Kane não tem essa oportunidade por jogar numa equipe inferior tecnicamente. E você tem a questão de Sterling, né? Que é um jogador totalmente imprevisível. Consegue tirar uma nota 10 e tirar uma nota 0 em 2 jogos seguidos. Então, é uma seleção muito interessante e é uma seleção que também tem opções no banco. E como o Léo bem destacou, o principal jogador dessa equipe que já é talentosa não esteve em campo, que é o Rashford. Então, eu vejo a Inglaterra, por esses quesitos, favorita para a Eurocopa em 2021, já nesse ano. Perfeito, perfeito. Então, resumidamente, aqui trazendo a ideia de vocês dois, é que realmente existe uma expectativa, né? Não é coisa aqui do apresentador, existe realmente essa expectativa e vamos acompanhar aí nos próximos meses qual será o desempenho aí da Inglaterra na Eurocopa, como o Leandro bem disse, né? Existe essa chacota, né, em relação ao English Team, né, que ainda não conseguiu vencer na Europa, e vamos ver aí se realmente. Claro que a gente sempre diz, né, que a Eurocopa é como se fosse uma Copa do Mundo sem Brasil e Argentina, né? Então, certamente essa Eurocopa, como ela vai se desenvolver, também vai apresentar bem como a seleção vai chegar para a próxima Copa do Mundo. Léo, eu quero te passar uma pergunta e também depois eu quero que o Leandro também responda, sobre o técnico da seleção da Inglaterra, né? Gareth Southgate. É um nome que talvez para o público geral, aquele que é mais afinado ali com os times da Premier League, às vezes não tem tanto entendimento da seleção da Inglaterra, é um nome que não é tão famoso, né? Um nome que não é tão badalado, tão conhecido, e até o histórico também de Southgate, ele é bem reduzido, né? Um técnico que apareceu ali como interino na seleção sub-21 na Inglaterra e por alguns acasos do destino acabou assumindo a seleção da Inglaterra de forma interina e foi ali se sustentando e tá lá, né? Já tá lá há alguns anos comandando a seleção da Inglaterra. E como vocês bem disseram, é uma geração que promete, é uma geração que cria uma certa expectativa que certamente para o torcedor, para aqueles que são fãs da seleção da Inglaterra, os patriotas da Inglaterra esperam muito e acreditam no time. Mas como que você vê a questão desses grandes jogadores, dessa grande oportunidade de se montar um time de qualidade, uma seleção que possa vir gerar uma grande história com um técnico que não tem experiência em grandes clubes, que ainda não tem nada assim no currículo para chegar lá e fazer algo a mais, né? Porque é um time de garotos que são acostumados com grandes técnicos, com grandes jogos, com grandes competições, porém o seu técnico ele não tem nada no currículo que faça com que ele chegue ali numa preleção, num vestiário e faça com que teoricamente um jogo difícil, uma situação complicada mude. Como que você vê essa relação do Southgate na Inglaterra? Como eu disse, o início dele foi na base, né? Então, certamente ele conhece muitos desses jogadores que estão hoje
na seleção principal desde a base, enfim, já tem um conhecimento, uma afinidade com esses jogadores. Você acredita que isso é um ponto positivo e faz com que o Southgate tenha crédito para que ele seja o treinador dessa geração que gera tanta expectativa? Ou você imagina que talvez um nome de peso, um nome mais conhecido, um nome mais gabaritado fosse o ideal para essa seleção que gera tanta expectativa nos fãs do futebol? Então, Alan, estava até pesquisando enquanto você estava falando, porque eu comecei a lembrar técnicos campeões do mundo, né, e lembrar onde eles atuaram antes de ser campeões do mundo, né? E, por exemplo, o Felipão já era consagrado, né? Ele já era consagrado quando ele treinou o Brasil em 2002. Né? Ele tinha ganhado títulos com o Grêmio anteriormente, títulos com o Palmeiras. Né? Claro que é um cara de respeito e foi assumir a seleção. Só que tem esse peso, porque as pessoas esperam de você. E muito. É o Tite na seleção hoje em dia. Cara, ele ganhou tudo pelo Corinthians. Para mim, é o maior técnico da história do Corinthians. E aí a gente fala, Tite, você tem que ganhar a Copa? Ele é cobrado. No Brasil, quem for comandar a seleção vai ser cobrado para ganhar a Copa. Vai. Só que como o Tite é um cara que estava em evidência e foi para a seleção, que era algo que demorou, porque anteriormente, anos atrás, a gente queria o Muricy. O Muricy recusou. E aí veio o Mano. E aí acabou que começou a vir técnicos que a gente não queria, que não era o da maioria. E aí veio o Tite. O Tite era unanimidade. E hoje eu ainda acho que o Tite é um bom treinador, ainda acho que ele pode trazer o Hexa, eu só acho que ele tem que mudar alguns conceitos de testar mais os jogadores, né? Eu acho que não adianta se levar e não testar em campo. Mas, enfim. Agora falando do Southgate, cara, a questão dele não ter experiência, eu não vejo problema. Porque, por exemplo, o Joachim Löw, aonde ele treinou antes de treinar na Alemanha? Ele jogou na Alemanha em 2006. Né? Ele começou como auxiliar em 2004, ali, mais ou menos, e foi, né, estudando ali na seleção. E aí foi treinar profissional. E quando vê, tá até hoje lá. Vai ser a última Copa dele, 2022. Não sei se ele vai. Não sei se é a Eurocopa, que é o último campeonato dele, ou se é a Copa, mas ele tá prestes a sair. E, poxa, o Joachim Löw é unanimidade nessa Alemanha. Ninguém fala mal do Löw. Ele fez uma campanha incrível em 2014, foi bem em 2010, com uma seleção só de jovens. E, cara, eu acho que para esse grupo é até bom, cara. Um treinador que não tem um currículo extenso. O Southgate, ele aprende a ser um cara que estuda muito futebol, que tá sempre por dentro, que sabe muito de bola. Então, assim, ele é um cara que ele vai aprimorando, né? E não tá à toa na Inglaterra tanto tempo. Se ele fosse fraco, ele já tinha saído. Né? E assim, o time da Inglaterra, se a gente for olhar os jogadores, tem muito jogador lá que nunca ganhou nada. Né? E é bom jogador. Né? Você tem o Harry Kane nunca foi campeão de nada. Né? Mas é um grande atacante. Ele acabou que ele não deu certo, ele acabou que deu azar de pegar uma geração do Tottenham que dá azar. Porque é uma grande geração, foi finalista de Champions League, vive brigando na Inglaterra. Pô, e tem os comentários do time do Tottenham. Vai ter uma final com o Manchester City, que vai ser uma final difícil, porque o City vive um grande momento da temporada. Mas o que eu quero dizer é que, assim, é uma seleção jovem e está tentando treinar para um técnico promissor também. Então eu acho que, por exemplo, na pré-eleição, o cara pode não ter a bagagem que tem outros treinadores, mas ele pode ter o coração de vencedor que muitos têm ou não têm. Então eu acho que, assim, cara, a questão dele não ter tanta experiência não é problema, e eu acho que eu vejo com olhos positivos, porque, por exemplo, se vem um técnico consagrado, vou jogar alto, tá? Sir Alex Ferguson, nossa senhora, assim, a Inglaterra ia ter que ganhar. Esse é um negócio, uma pressão muito grande para ele e para a garotada. E assim, se ele não conseguisse fazer fulano jogar, já iam começar a churrar um monte de coisa, ia ser muita pressão. E o fato do Southgate ser um cara jovem e tá, né, atualizado do futebol, facilita muita coisa. Então, para mim, é um fator positivo. Eu gosto dele, acho que é um bom treinador. Lá na Europa, a gente é até engraçado, né, que tem treinadores que a gente não consegue assemelhar ele a times. O Del Bosque, que treinou a Espanha, ele já treinou o Real Madrid antes de treinar a Espanha. Mas eu consigo só imaginar o Del Bosque na Espanha. É difícil imaginar ele num clube. E é a mesma coisa para o Southgate, é a mesma coisa para o Joachim Löw, que vai sair da Alemanha daqui a um tempo. Né? Então eu vejo que ele é um bom treinador e vejo que ele pode ser o cara certo para uma Eurocopa, para uma Copa do Mundo, quem sabe. Leandro, concorda com o Léo? Talvez por ser um inexperiente, um sonhador, vamos dizer assim, né, um cara que está cru, tem essa ânsia, né? Aquela coisa de quem não tem um pouco e quer ter, né, algo assim, um cara que tem ambição
de conquistar algo, como o Léo também bem disse, que tem o sentimento do torcedor, e tem também, tá junto literalmente tá no mesmo barco dos jogadores, né? Porque como o Léo bem disse, às vezes se é um técnico renomado, é um cara que já tem outros títulos, às vezes aquela competição para o cara talvez seja mais uma, né? Mas por ser um técnico ainda novato, por ser um técnico que ainda está começando a sua trajetória, talvez tenha mais fome, né, mais sede de conquistar. É assim que você vê o Southgate na seleção da Inglaterra, ou você vê de uma forma diferente, que realmente por ter tantos talentos em mãos, a Inglaterra talvez deveria investir mais num comandante que tivesse mais experiência para encaixar esse time e conseguir extrair o melhor da qualidade desses jogadores. Eu concordo com o Léo, e a comparação que ele fez, para mim, é a comparação mais próxima da perfeição, que é o Joachim Löw. Só que tem um detalhe: a Alemanha, quando o Joachim Löw chega, o último título alemão havia sido a Copa do Mundo de 1990. Então, você tinha ali 16 anos de tempo, e aí não tem como, né, comparador, 16, 5, às vezes quando um clube, uma seleção fica 4 anos sem vencer nada, já fica algo já evidente e no coração da torcida, mas ali você tinha um técnico iniciando um trabalho, uma estrutura em 2006. A questão inglesa é que a seleção não ganha nada desde 66. E aí você já amplifica esse tempo todo sem título. A seleção inglesa, nesse século, é a seleção que mais teve treinadores, teve mais troca de treinadores, principalmente algo interno. Qualquer técnico que se destacava minimamente, e sendo inglês, porque tem esse patriotismo britânico de ter um treinador inglês, qualquer treinador que se destacava minimamente inglês, logicamente não sendo o Alex Ferguson, tinham propostas para treinar a seleção inglesa. Então, a questão do Southgate, eu acho ela interessante o fato da escolha dele. A Inglaterra, na década passada, ela não via bem em competições europeias de seleções de base, tinha muitas dificuldades até em se classificar. Teve algumas Euro Sub-21, Euro Sub-19, que a Inglaterra não se classificou, e olha que a geração inglesa sempre teve bons nomes jovens. E o Southgate, começando um trabalho em 2013, ele formalizou um elenco que foi campeão do mundo em 2017. A Inglaterra, em 2017, ela conseguiu algo que ninguém imaginava, que era ser campeã sub-20, inclusive com nomes como Abraham, nomes como Sancho. Então, é um treinador que conhece muito bem os jogadores jovens que ele trabalha. Muitos deles ele já trabalhou de 2013 para cá, e muitos mesmo, basicamente todos. Talvez o Mason Mount não, por conta dele já ser um jogador mais jovem e ser de uma outra geração, mas ele conhece muitos jogadores, principalmente essa linha ofensiva de Sterling e até mesmo o Rashford e, consequentemente, o Sancho. Então, como o Joachim Löw, ele vai precisar de tempo. O Joachim Löw começa em 2006, chega numa final em 2008, perde para a Espanha. Continua o trabalho. Chega em 2010, perde para a Espanha novamente na semifinal. Pancada dura, naquele jogo do Puyol, o jogo que a Alemanha, no meu modo de ver, jogou até melhor que a Espanha, só que aí a Espanha, num detalhe de uma bola parada, que não foi nem um pouco o estilo de jogo daquela Espanha, mas numa bola parada a Espanha conseguiu chegar na final. E aí em 2012 foi a pancada maior, porque a maior rivalidade da Alemanha dentro da Europa é contra a Itália. E a Itália vinha com uma um franco atirador naquela partida. E aí o Balotelli potencializa todo aquele talento que muitos esperavam ele fazer durante a carreira, e faz aqueles 2 gols. Então, o Joachim Löw sofreu muitas pancadas para poder chegar em 2014 e ser campeão do mundo. Então, assim, a Inglaterra não costuma dar paciência para o Southgate, para treinadores anteriormente. Então, não sei até que ponto a Federação Inglesa vai ter confiança nele, e vai muito da Eurocopa em 2021, nesse caso, nesse ano. Muito vai. Não sei se ele caindo em uma oitava de final e uma quarta de final para equipes menores, para seleções de menor porte, não sei se ele continua o trabalho para 2022.
teoricamente, eu acho que a federação não vai fazer isso até pelo curto espaço de tempo. A Copa do Mundo é no ano que vem, em dezembro. Então, não faria sentido nenhum contratar um outro treinador. Nem o Guardiola, no meu modo de ver, daria tanto resultado em pouco tempo treinando uma seleção, tendo poucos jogos, tendo pouco tempo de treinamento. Mas analisando ele em si, eu vejo ele como um dos melhores nomes. Só que também tem essa questão do estilo de jogo, né? A Inglaterra, ela não tem um padrão. Igual muitas pessoas denominam o Brasil com padrão ofensivo. Só que aí o Brasil, nos últimos dois mundiais que ele conquistou, foi no futebol burocrático, 94 e 2002. Mas temos essa percepção que o Brasil tem que jogar bonito, que é uma percepção que eu acho errada, porque o Brasil, ele conquistou muitos seus títulos jogando futebol na base do 1-0 e 2-0. Então, a Inglaterra tem muito disso também. A Inglaterra, ela renova seus padrões de jogo. É ofensiva, é defensiva, é ofensiva, é equilibrado. O Southgate tem uma questão mais equilibrada, mais aquele equilíbrio beirando para a ofensividade. Então, se a Federação Inglesa manter o foco nele, manter a confiança no estilo de jogo dele, todo o conhecimento que ele tem nesses jovens jogadores, e pelo bom trabalho que ele vem fazendo, a tendência é a Inglaterra, no espaço de 6 a 8 anos, conquistar pelo menos um título, seja a Eurocopa ou o maior de todos, né, que é a Copa do Mundo. Aliás, Alan, só queria dar um adendo, né? A fala que o Leandro falou da questão do Guardiola. Tem outro fator de treinar a seleção mais difícil, né? Porque além de você não estar com os caras todo dia, é aquilo que você tem, entendeu? Não tem como você falar assim, pô, acordei hoje, vou pagar 200 milhões em fulano. Não tem como, porque ele não é da sua nacionalidade, né? Então, assim, num time, o Guardiola chegou no City e ele tinha contratações pontuais, né? Que nem esses tempos estavam supondo dos jogadores. Beleza, pode vir pro seu time. Quem ele quiser, se ele tiver dinheiro. Agora na seleção, não. Seleção é o que você tem. Seria bom se o Brasil pudesse contratar o Haaland, por exemplo, para centroavante, mas não tem como. Então acaba que é o que tem. Então, treinar a seleção é muito mais difícil que clube, ao meu ver. Então, por isso que eu gosto de ressaltar o trabalho de treinadores que vêm dando certo e os que já deram, né? Perfeito, perfeito. Bom, realmente concordo plenamente com a ideia de vocês. Também vejo com uma grande expectativa aí essa nova geração, né, que diferente de outras que também geraram alguma expectativa, vejo essa seleção da Inglaterra com um grupo mais fechado e com fome de conquistar. Vamos ver aí já no mês de junho, aí, com o início da Eurocopa, se realmente essa seleção vai vingar ou vai ficar aí na frustração novamente. Bom, galera, essa foi aqui o nosso destaque para a seleção inglesa. Como eu disse de início, começou com 100% de aproveitamento nas eliminatórias europeias. É claro que já era esperado, né, ao normal, para uma seleção tão promissora e de tanta qualidade, que consiga vencer as seleções, que passe com uma certa facilidade e não tenha nenhum problema para se classificar para a Copa e já se encaminhe bem aí para estar no Catar no final de 2022. Agora vamos passar aqui para o nosso girão de informações. Hoje eu deixei especificado aqui para o Léo e para o Leandro falarem sobre os times, né? Eles já estão aí com a parte de setorismo já preparado, então eu vou trazer as informações aqui do que nós tivemos de melhor aí nessa semana aí onde tivemos os jogos das eliminatórias, então não tivemos jogos da Premier League, então os bastidores aí ficaram movimentados com algumas informações de transferências, algumas situações que a gente vai falar aqui. Bom, primeiramente, saiu a notícia nessa quinta-feira que o duelo entre Leicester e Southampton pelas semifinais da FA Cup, que será realizado no dia 18 de abril, será aberto para 4 mil torcedores, né, ali da região de Wembley, onde vai ser o jogo, né, uma partida única, né, na semifinal. Então, esse jogo aí vai ter esse espaço aberto aí para 4 mil torcedores, certamente já vacinados, enfim. A Inglaterra está passando por esse processo de flexibilização, né, por ter melhorado os números ali com relação à Covid-19. Então, esse jogo aí já foi liberado aí pelo governo britânico, né, esses 4 mil torcedores. Lembrando que um dia antes, Manchester City e Chelsea fazem a outra semifinal, porém ainda não foi divulgado se esse jogo em si ele terá a liberação para público, né? Então, possivelmente teremos aí nos próximos dias essa confirmação, se também no jogo entre Manchester City e Chelsea teremos ou não público. Bom, falando sobre possíveis transferências, né? Tanto o Léo quanto o Leandro falaram aí no meio das suas falas sobre a seleção inglesa de Harry Kane.
né? E o Harry Kane está aí já há mais de 7 temporadas no Tottenham, como o Léo bem frisou em algumas falas deles aí, ainda não conquistou nenhum título pelos Spurs, né? Fato que certamente pela capacidade que Harry Kane tem, é algo que incomoda ele disse isso recentemente, que a situação dele com o Tottenham é uma situação muito complicada, né? Ele que tem contrato até o final da temporada 2024, mas ele disse para um jornal lá da Inglaterra que está focado, né, para o final dessa temporada e pensando principalmente estar preparado também para jogar a Eurocopa representando a sua seleção, e disse que vai pensar no seu futuro após essa competição, deixando aí entre linhas que existe a possibilidade dele sair do Tottenham, né? Então ele vai pensar se ele continua no Tottenham ou se ele vai aí abrir aí a caixa de mensagens, vai ver lá a mensagem do Manchester City, vai ver a mensagem do Real Madrid, vai ver a mensagem de grandes times do futebol europeu, para quem sabe tentar uma melhor sorte, porque, como foi bem frisado pelos nossos comentaristas, é um jogador de muita qualidade, que infelizmente, por alguns contratempos aí, não tem conseguido levantar títulos no Tottenham e até mesmo brigar realmente por títulos, fora a final da Champions League, que o Tottenham tinha ali condições de conseguir levantar a orelhuda. O Tottenham não tem conseguido chegar ao estágio de, na Premier League, em outros campeonatos, conseguir levantar o título, né? Como o Léo bem disse, vai ter aí a final da Copa Copa da Inglaterra, né? Que o Tottenham vai enfrentar o Manchester City, então tem essa possibilidade de conquistar o primeiro título, mas enfim, existe a possibilidade do Harry Kane tentar um outro time para conseguir ter mais sorte aí na sua carreira e levantar mais títulos, porque é um jogador de muita qualidade, tem uma média de gols muito alta. Continuando falando sobre grandes atacantes, né, a gente sabe que constantemente o Liverpool fica aí numa corda bamba, porque Mohamed Salah fica sempre ali sendo sondado por grandes times do futebol europeu, sempre nas janelas de transferências o egípcio é sondado, diversos times vêm e sondam propostas e aquela coisa toda, e a gente sabe que o jogador sempre quer, jogadores, né, não só o Salah, mas diversos jogadores procuram sempre se renovar, procuram ter essa oportunidade de jogar por outros clubes, e prevendo essa possível situação de uma saída do seu egípcio, né, do faraó lá dos Reds, o Liverpool imaginam, até tem a ideia de repatriar Luizito Soares. Essa ideia até já foi confirmada com o aval de Jürgen Klopp, e existe a possibilidade do Liverpool aí tentar fazer uma proposta, caso essa situação do Salah ela se confirme, com a saída do Salah para talvez algum clube aí do futebol europeu. A ideia é repatriar o Luizito Soares, que atualmente joga no futebol espanhol, joga no Atlético de Madrid, inclusive fazendo muitos gols. Soares que foi praticamente dispensado do Barcelona, né? O Barcelona desfez desse jogador e num rival próximo ali está fazendo muito sucesso, podendo inclusive ser campeão da La Liga, Atlético que atualmente é o líder do campeonato espanhol. Então existe essa possibilidade do Liverpool repatriar os titulares. É claro que é uma vontade do time, vai esperar que o jogador atente a esse desejo, né? Lembrando que o pistoleiro, como é bem conhecido por onde passou, jogou no Liverpool entre 2011 e 2014, fazendo muitos gols, certamente deixou um gostinho de quero mais para os torcedores do Liverpool. Ainda continuando nessa pegada de atacantes, esse girão de informações vai ser totalmente voltado ao ataque. O pai de Haaland disse que tem o sonho de ver o jogador atuando pela Premier League, né? Fato que certamente deu uma oriçada, né, nos times ali que tem a pretensão de contar com a qualidade desse jogador. Haaland, que com uma idade mínima para o futebol, tem apenas 20 anos, tem feito um grande estardalhaço no futebol europeu, um jogador que é cobiçado de uma maneira absurda. Os números dele são algo realmente bizarro, de uma maneira incrível, e como o pai disse que tem esse sonho, essa ambição do seu filho jogando na Inglaterra, os times ali que sonham em contar com esse jogador já ficaram um pouco mais inspirados, já os dirigentes já deram uma coçada, porque realmente é algo bem interessante, né? Lembrando que fora da Inglaterra, Real Madrid e Barcelona também sonham em contar com esse jogador, mas existem diversos times do futebol inglês imaginando
querendo contar com esse jogador. Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea tem esse desejo de contar com o norueguês de apenas 20 anos. Lembrando que Haaland, esse é um detalhe bem interessante, ele nasceu na Inglaterra, né, e acabou sendo naturalizado norueguês, mas Haaland, para quem não sabia, nasceu na Inglaterra, e como a gente falou um pouquinho sobre a seleção inglesa, poderia também ser mais um talento dessa grande geração aí que nasceu entre os anos 2000. Aí. Realmente, Deus abençoou muito aquele território. E para finalizar aqui o nosso giro de informações, trazendo uma notícia que até parece um pouco triste, não só para os torcedores do Manchester City, mas para os fãs do futebol, que nessa última segunda-feira o Manchester City anunciou que o seu casamento com o Agüero estará encerrado ao final dessa temporada, né, após 10 temporadas vestindo a camisa dos Sky Blues. Com Agüero não permanecerá na equipe do lado azul de Manchester, né? Isso já está acertado e ele sairá ao final da temporada. A notícia dada, inclusive, pelo próprio Manchester City em nota oficial, declarou que no último jogo do Manchester City pela Premier League contra o Everton, jogo que será no Etihad Stadium, ele será homenageado, haverá uma homenagem para esse jogador. Além disso, ele vai ganhar uma estátua fora do estádio ali no Etihad Stadium, como realmente uma homenagem, uma reverência a esse jogador, que é o maior artilheiro do Manchester City, um jogador que certamente marcou história, e se hoje o Manchester City é o que é muito por conta de Kun Agüero, que fez história, que realmente fez coisas brilhantes com a camisa dos Citizens. Bom, galera, esse foi o nosso girão de informações. Agora, antes de falarmos sobre outros assuntos, a gente vai comentar um pouquinho sobre esses aspectos, né? Eu já queria passar a bola pro Leandro. Leandro, falando um pouquinho sobre Kun Agüero, né? Como eu disse, é uma notícia que soa até de uma maneira um pouco triste, né? Não só para os torcedores do Manchester City, mas para os fãs do futebol de maneira geral, porque quem acompanhou essa geração recente aí do Manchester City dos últimos 10 anos sabe que existia um Manchester City anterior a essa última geração, né, de Davi Silva, de Yaya Touré, de Kun Agüero, enfim, de diversos jogadores que realmente mudaram a história do clube, né? Então, como que você vê essa mudança, né, da saída do Agüero e também de um possível clube? Para onde você imagina que ele vai? Se ele vai continuar na Inglaterra ou se talvez o melhor destino para ele fosse sair da Premier League e ir para uma outra liga? Inclusive, no último Conexão, né, foi realizado na data 21 e eu trouxe a questão do Davi Silva, né? E dentro daquele parâmetro lá, falando do Davi Silva, você tem a questão do Agüero, porque no meu modo de ver, o Agüero, como figura, ele é o porta-voz, ele é a vitrine dessa renovação do Manchester City, que não era uma equipe tão pequena assim dentro da Inglaterra, mas com o dinheiro árabe, ele conseguiu ter esse protagonismo e ser um dos maiores clubes da Inglaterra nos últimos 15 anos, com muitas conquistas, principalmente se tratando de Premier League. Eu considero o Davi Silva, nesse processo, o jogador que melhor jogou em campo, o jogador que mais ajudou tanto a questão do Manchester City quanto os técnicos. Os técnicos sempre tiveram dificuldades, muitas vezes, em arrumar as suas equipes, e o Davi Silva sempre compreendeu bem taticamente, até fornecendo muitos gols para o Agüero. Mas é inevitável, um cara que faz um gol em 2012 lá contra o Queen's Park Rangers, no minuto 93, e dá ao Manchester City um título que não vinha há muito tempo, é inevitável falar desse jogador. E até uma comparação bacana que o Guardiola fez, né? Bacana assim, né? É bem polêmica, né? Que o Maradona é pro Napoli, o que o Maradona é pro Napoli, o que o Messi é pro Barcelona, ou seja, o que o Maradona é para a Itália, o que o Messi é para a Espanha, o Agüero é pro City, ou seja, o Agüero é para a Inglaterra, né? Comparando que o Maradona, o maior, né? No reino italiano, o Messi maior no reino espanhol e o Agüero maior no reino inglês. Então isso só mostra um pouco de clubismo do Guardiola por ser seu jogador, um jogador que ajudou ele bastante nesse processo aí de estar no quarto ano no Manchester City, mas falar do Agüero é bem fácil. O Agüero é um jogador espetacular tecnicamente, jogador que para fazer gol não precisa de muito espaço, um jogador que num curto espaço ele faz com que a defesa adversária tenha perigo e que o goleiro adversário
tenha muito receio em levar gol. Eu lembro de uma partida fantástica do Agüero contra o Bayern de Munique em 2015, 2014, 2015 na Liga dos Campeões, em que ele mete um hat-trick contra o próprio Guardiola, e o Guardiola sempre cita esse jogo, né, que ele nunca viu um jogador sozinho, né, entre aspas, conseguir decidir um jogo contra uma equipe dele. Foi como o Agüero fez naquela partida. E só mostra o quanto o Agüero ele é reverenciado, ele é muito utilizado até como parâmetro de um bom atacante. Agora, analisando a saída dele, o Agüero já falou abertamente que ele tem um sonho em encerrar a carreira no Independente da Argentina. Eu não vejo o Agüero fisicamente ainda em um retrocesso de continente, ele voltando para o continente sul-americano, e aí não tem jeito, ele voltando para o continente sul-americano, ele não vai almejar restabelecer novamente no futebol europeu. Até como o Luis Suárez, né? O Luis Suárez saindo do Barcelona, muitas pessoas até deduziram ele voltar para o Boca, ele até voltar para o Nacional do Uruguai. Então, da mesma maneira que o Luis Suárez encerrou um ciclo muito bacana no Barcelona e continuando no território espanhol, eu vejo isso no Agüero. Mas eu não vejo o Agüero ficando na Inglaterra, mas sim na Europa. E aí as opções surgirão porque ele é um grande atacante, um dos maiores, sem dúvida, da Premier League, e aí, consequentemente, para muitos, o maior jogador da história do Manchester City, que, aliás, vai ter uma estátua. Perfeito. Léo, queria que você trouxesse aí o que você tem a falar sobre o Agüero e qual o time, se você fosse, não que você não seja, né, não sei, mas se você fosse aquele amigão próximo do Agüero, fosse aquele cara que você sempre, quando dá esse horário, 10 horas da noite mais ou menos, você conecta ele aí no FIFA 21 e chama ele para um X1, estivesse ali conversando ali, fazendo alguns gols nele no FIFA e conversando ali numa conversa informal, você falou, por que você não vai para esse time? Por que você não vai para lá? Ó, as suas características, o time e tal. Para qual time você indicaria com o Agüero para se manter ainda no auge, se manter ainda como um dos grandes atacantes do futebol europeu? Olha, o Leandro citou bem a fala do Guardiola. É claro que o Guardiola puxou a sardinha, né, pro dele, mas, cara, eu até concordo. Porque, assim, o Messi pro Barça é um negócio gigante, né? Eu acho que até quem não torce pro Barça torceu um dia pelo Messi, né, pelo que ele tava fazendo, pelo aquele time que, aliás, junto com o Guardiola ele fez. E o Maradona no Napoli, ele, tipo assim, foi até questão política, né? Porque na Itália era muito dividida questão de norte e sul, né? Um rico, outro pobre, e o Maradona jogando no Napoli, na região pobre, ele conseguiu colocar o Napoli entre as cabeças, né? Esse campeão italiano, ganhar a Copa da UEFA, tudo mais, assim, um time que não tinha história, né? Eu vejo que o Napoli da época do Maradona era menor que o City da época do Agüero, mas o City da época do Agüero era um time, assim, sumido, né? Muitas pessoas não conheciam, né? As pessoas aqui no Brasil, principalmente, conheceram o Manchester City quando o Robinho foi jogar lá, porque muita galera não conhecia o City. E assim, cara, o Agüero foi gigante, ele fez uma grande campanha, se tornou um dos grandes artilheiros da história da Premier League. Poxa, ele tem 257 gols pelo City, né? E contando, 13 títulos, sendo 4 Premier Leagues, então, assim, é um cara extraordinário, né? Um cara que dispensa comentários e que eu particularmente gosto muito do jogo dele. E assim, tudo na vida tem um fim, né? Eu vejo que agora é hora de encerrar o ciclo. Uma época que o Agüero ainda consegue jogar, mas não tanto que nem antes. E pelo menos ele não vai sair em baixa, assim, em extrema baixa. E assim, a comparação do Guardiola, eu acho que eu entendi o raciocínio dele. Porque ele foi falando de jogadores argentinos, né? Você vê, ele citou só de jogadores argentinos. E assim, na Itália, ninguém jogou mais com o Maradona, dos argentinos. Mas, às vezes até de qualquer nacionalidade, mas, né, do argentino é certeza que o Maradona foi o maior de todos na Itália. O Messi, dos argentinos que jogaram na Espanha, ele foi com o desempenho melhor futebol. O Maradona não deu certo no Barcelona, Riquelme não deu tanto certo, ele jogou muito bem no Vila Real, mas depois caiu muito por conta de problemas de depressão. E o Messi deitou no Barcelona, né? Dispensa comentários. E na Inglaterra, tem até o Tevez, que fez uma grande campanha no United, mas o Tevez não conseguiu ser tão ídolo, nem do United, nem do West Ham, nem do City, como o Agüero do City, porque ele passou rápido, o West Ham foi pro United, e aí jogou pra caramba. Só que depois ele trocou o United pelo City, e aí gerou ódio pela torcida, né? Trocar pelo arquirrival. Então acaba que nenhum deles, o Tevez não tem identificação com o Agüero, tem no City. Então, em relação à identificação, o Agüero pode ser comparado com os dois. É claro que, né, vamos colocar a nossa proporção, como eu citei anteriormente, né, Maradona e Messi,
Aqui, o Agüero um pouco mais embaixo, mas a relevância dele para o torcida do City é enorme. E agora, falando de time, né? Eu com o Agüero, que a gente é muito brother, né? Enfim, brincadeiras à parte. Cara, se eu sou o Agüero, cara, eu sairia da Premier League, primeiramente. Eu acho que ele já fez a história dele no City, números grandes, eu acho que não precisei para outro time da Premier League. E, cara, eu tentaria ir pro Barça se o Messi ficasse. Eu iria pro Barça, fazer uma dupla ali, os dois dão muito bem, tentar reerguer esse Barcelona, tipo, pô, se a gente parar pra pensar, o Griezmann tá querendo voltar a jogar bola. Griezmann, Agüero e Messi, assim, dá para jogar, né? Então, acho que seria uma boa ele pro Barça, né? Se o Barça manter o Messi, né? E o Barça teria o propósito de vencer novamente, né? Agora, se o Messi for embora, aí eu acho que o Agüero devia, sei lá, um PSG, né? O PSG que não deve ter tanto, não deve contratar nenhum grande centroavante. Às vezes, talvez até um Atlético de Madrid, se o Suárez sair pro Liverpool. Então, eu sairia da Premier League se eu fosse o Agüero. Perfeito, concordo contigo, Léo. Acredito que, até pela citação que você falou do Tevez, né, e de outros jogadores também que acabam indo para outros clubes, então realmente na Inglaterra ele fez o nome dele, fez a história dele, e, e acredito que realmente o Barça seria o ponto ideal para ele trocar de liga, seria um time, acho que encaixaria bem, e como você disse, né, com a permanência do Messi, evidentemente, porque seria ali uma dupla, um trio de ataque bem interessante. Bom, agora eu queria rapidamente que os dois falassem sobre essa possibilidade aí de Luizito Soares voltar pro Liverpool. Leandro, claro que é uma especulação, né? Isso sempre existem essas notícias de especulação, né? Sobre sondagens, sobre possibilidades, enfim. Mas como você imaginaria essa possível volta de Luizito Soares ao Liverpool, sobre a possível saída do Salah? Você vê que um possível retorno do Luizito Soares seria bom para o Liverpool e não para o jogador? Seria bom para os dois? Enfim, como que você vê esse caso? Seria legal ou tipo o que já foi e não tem nada a ver? Esse interesse barra especulação, ele também tem uma informação que aí acaba até amplificando até a discussão, né? Seria um pedido do Klopp a presença do Suárez no Liverpool, até por uma questão de elenco, não garantindo essa presença de titularidade do uruguaio. O Suárez, ele deu uma reviravolta na sua carreira presente de uma maneira espetacular. O Suárez, ele sai de uma maneira do Barcelona totalmente sendo um contraste do que ele foi no período de trio MSN e no período solo com o Messi. Então o Suárez, ele até fez um contrato, né, que tinha alguns bônus adicionais se ele fizesse 15 ou 20 gols, ele tem 19. E provavelmente ele vai chegar nesses 20 gols e tendo uma rendinha a mais aí por conta do seu sucesso dentro de campo. Então, analisando essa questão do Suárez, eu fico bastante feliz porque eu imaginei o Suárez tendo um declínio até mentalmente no futebol europeu, justamente por essa saída no Barcelona, mas muito pelo contrário. Ele está conduzindo o Atlético de Madrid a ser novamente campeão espanhol, e sabemos, ser campeão na Espanha, onde reina Real Madrid e Barcelona, os dois juntos têm 18 Liga dos Campeões, é muito difícil, e possivelmente o Atlético de Madrid será campeão espanhol. Então, seria espetacular o Suárez sair da Espanha, sendo campeão anteriormente pelo Barcelona e sendo campeão agora pelo Atlético de Madrid, ou seja, nas suas duas passagens dentro da Espanha sendo campeão. Agora, analisando a questão do Liverpool, é totalmente diferente, é um outro estilo ofensivo. O Suárez é uma referência, o Suárez ele se encaminha mais próximo do que o Firmino é. O Salah é totalmente diferente, o Salah joga mais aberto, o Salah é um ponta externo, como o winger, né, que os ingleses denominam, aquele jogador que tem essa movimentação livre, mas ele fica responsável por um lado do campo, fazendo o corredor, tanto ofensivo quanto defensivo. O Suárez não vai fazer isso, ele nem tem físico para isso, vai ser uma questão mais de referência. E até nisso, o Firmino vem sofrendo com lesões. Porém, o Liverpool recentemente contratou um jogador que vem em ascensão, que é o Diego Jota, que faz essa função do 9, que faz essa função de referência. Até no jogo contra o Leipzig, no jogo de volta, o ataque foi Mané, Jota e o Salah.
Então, eu não sei até que ponto a contratação do Suárez é uma questão técnica, porque no meu modo de ver, por mais que o Firmino vem vivendo uma fase ruim fisicamente, o Suárez ele vai compor uma posição que já tem um substituto, que é o Diego Jota. E supondo que os três estejam bem, aí vai ser uma dor de cabeça, no meu modo de ver, desnecessária para o Klopp, ter 3 centroavantes. Até, supondo que o Salah saia, até dá para utilizar o Diego Jota mais aberto e o Suárez por dentro sendo o camisa 9. Até porque o Suárez ele é um jogador tão inteligente taticamente que ele consegue ter essa noção de ser o 9 e ao mesmo tempo ser o segundo atacante, dando liberdade para a infiltração de meio-campistas. Mas, no meu modo de ver, pro benefício do Liverpool, é uma contratação desnecessária. E o Luis Suárez já falou várias vezes pelo Barcelona que ele saiu ressentido do Liverpool por não ter conquistado nenhum título. Lembrando, o Suárez teve uma passagem pelo Liverpool espetacular em números e atuações. Porém, na temporada em que ele se encerrou o seu ciclo nos Reds, foi aquela temporada em que o Liverpool tinha tudo para ser campeão inglês, e aí na reta final, numa escorregada do Gerrard, colocou tudo em vão, numa reta final com pouca pontuação, e o Suárez saiu bem frustrado até, né? Foi uma sucessão de frustrações. Foi o não título com o Liverpool, a mordida na Copa do Mundo, e chegou em baixa no Barcelona. Então, ele até deu uma volta por cima nessa questão. Então, pro Liverpool, eu vejo uma contratação desnecessária. Pro Suárez, é uma boa alternativa, porque ele vai estar em um grande clube, num clube que provavelmente, disputando ou não a Liga dos Campeões na próxima temporada, será um dos favoritos à Premier League e pode ficar mais próximo desse desejo pessoal de conquistar um título pelos Reds e assim consagrar uma conquista em um clube que ele anteriormente foi muito bem. Então, no meu modo de ver, é uma contratação desnecessária. E aí, Léo, você concorda com seu parceiro Leandro? É bom para o jogador, é ruim para o time, é bom para o time, é ruim para o jogador? Você vai na mesma ideia do Leandro, que talvez o Suárez tenha esse desejo, né, interno de voltar para o Liverpool e conseguir um título, né? Porque o Leandro bem frisou aí que, embora ele tenha feito uma grande participação, realmente fez muitos gols, realmente fez grandes temporadas com a camisa do Liverpool, assim como o Coutinho, né? Foram 2 jogadores muito importantes que fizeram assim muito para o Liverpool, só que não aconteceram. E justamente quando eles saíram, o time, de uma maneira totalmente diferente, né, do que era, óbvio que o Liverpool estava ali próximo de ganhar, e por alguns acasos do destino acabou não conseguindo. E quando esses dois jogadores tão importantes do time saem, logo um momento onde o time se encaixa, onde de uma maneira totalmente diferente consegue ser campeão, né? Mas voltando aqui falando sobre esse assunto, você vê que seria realmente bacana para o Suárez voltar e falar, não, eu passei por lá e faltou algo, faltou um título, faltou algo especial, e para o Liverpool também seria uma boa, ou acha desnecessário, não tem nada a ver? Como que você vê essa situação? Cara, pro Suárez ele é bem legal ganhar um título pelo Liverpool. O Leandro frisou essa questão dele ter essa vontade. Assim, pelos fatos, é meio óbvio que ele tem, porque, gente, o título que eles perderam da Premier League, eu não torço para nenhum time inglês assim, mas até me doeu porque tava na mão do Liverpool. Tipo assim, a taça tava escrevendo o Liverpool, e aí o Liverpool foi lá e dá aquela pipocada. Mas não sei se vocês, né, telespectadores, ou até vocês, meus parceiros aí, vocês assistiram aquela série do Barcelona chamada Match Day, né, que teve na Netflix. O Suárez várias vezes fala de Liverpool, né? Ele fala dos hooligans, né, que foram lá em Barcelona, que eles são proibidos de estar na Inglaterra, né? Mas sempre tem Champions League, se vocês repararem, eles estão presentes, já estão até umas tretas e tudo. Mas ele falava bastante do Liverpool. Cara, aquela torcida do Liverpool não tem como não se apaixonar, então eu acho que ele pensou, pô, eu joguei tão bem, né? Ele com certeza é um jogador que a torcida do Liverpool guarda com muito carinho, mas faltou o título, né? Então eu creio que é um desejo pessoal dele, para ele seria bom. Mas também jogar no Atlético é bom também. O Atlético é um time muito, muito forte, muito bem organizado. Mesmo estando no fim de ciclo, né? Acredito que o Simeone não deva permanecer por muito tempo mais, já não é a grande potência que foi anos atrás. Mas pro Liverpool, cara, eu acho uma boa, só que assim, se contratar o Suárez para tampar o buraco do Salah, eu acho que não bate tanto, porque, por exemplo, o Diogo Jota pode jogar aberto, mas o Diogo Jota não tem a velocidade do Salah, né? Que também é uma velocidade bem rara de ter. E o Suárez ele vai disputar com o Firmino.
Vai vir pro elenco? Sim. Ele vai ter que ter a percepção que ele não vai ser titular absoluto. Então tem que estar tudo nesse consenso. Também o Suárez já não é um garoto novo, né? Já é um jogador mais experiente, já é um jogador mais velho. Né? Então eu acho que isso tem que ser muito bem conversado para dar certo, né? E claro que se desse certo, o Suárez aceitar a função e o Liverpool acertar o time, pô, o Suárez é um jogador aí que todo mundo queria ter no clube. Show de bola. E para finalizar aqui os comentários sobre as informações, vocês falaram tanto de Harry Kane aí sobre a seleção inglesa e queria que vocês comentassem, né, sobre esse descontentamento do Harry Kane no Tottenham, né? O Léo frisou bem em algumas falas que o Harry Kane já está há 7 temporadas no Tottenham e ainda não conquistou nenhum título, né? Existe essa possibilidade nessa temporada na Copa da Inglaterra, né? Porém, é pouco para o potencial desse grande jogador. Leandro e Léo, falando rapidamente, vocês sairiam do Tottenham, sendo vocês Harry Kane? Tipo assim, já deu, já fez o que tinha que fazer. Claro que assim, uma situação parece que um pouco injusta, né? Porque a gente olha para os números e Harry Kane e Son, eles têm números fantásticos na Premier League, é algo totalmente absurdo, de gols, de assistências, a dupla é algo assim fantástico, sincronizado, é algo totalmente assim perfeito, porém como time, como grupo, não acontece, não funciona, né? Existe uma grande expectativa para a Europa League nessa temporada e acabou tendo um grande fracasso, né? Como eu disse, está na final de uma competição na Inglaterra, mas ainda é pouco, né, para esse jogador. Então, como que vocês imaginam essa situação? Realmente deu o tempo dele no Tottenham e até por questão de carreira, de planejamento de carreira, seria realmente o ideal o tempo dele terminar essa temporada, jogar a Eurocopa, procurar fazer algo específico com a sua seleção e ir para uma outra liga ou até mesmo para outro clube maior na Inglaterra, ou talvez por ser o clube formador, onde ele foi gerado, talvez ele deveria tentar de alguma maneira se ajustar no time, tentar ali internamente dentro do clube fazer algo ali para que o time melhore, enfim, não sei, de alguma maneira ali, e no próprio Tottenham fazer história. Léo, começa contigo, e depois o Leandro já pode pegar em cima da sua resposta e dar a ideia dele também. Cara, eu até entendo, falar, pô, o Kane devia para um time melhor, jogar em um time que ajude mais ele. Só que, cara, pra mim dói muito falar que separar o Kane com o Son. Eu acho que, tipo, que nessa semana eu vi uma notícia que o Bayern vai tentar de novo o Son, né? E, cara, eu acho que se eu sou os dois, eu colocaria no meu contrato, né? Além da cláusula de quebra de contrato, né? O valor estimado para quebrar o contrato, eu colocaria mais uma observação. Eu só saio se o Kane for comigo ou vice-versa, porque, cara, é uma dupla que encaixou, cara. A gente vê, pô, teve um jogo que o Son deu 3 assistências pro Kane. E o Kane deu uma assistência pro Son. Os números dos dois, os dois têm muitas aparições em gols, né, diretamente, grande parte dos gols, que um faz, o outro dá passe e vice-versa, então é uma dupla perfeita, então dói falar. Mas, assim, olhando o fator profissional, esquecendo tudo isso, cara, o Kane merece um time melhor, né, o Son também, né, eles merecem um time que abasteça mais eles, que demos alternativas, né, e que seja mais constante. Pô, o Tottenham perdeu a classificação em casa pro Dinamo Zagreb, que é uma equipe muito mais fraca. Então eu creio que, assim, pensando numa carreira, pensando em títulos, já que o Tottenham é um time que não vai investir tanto, né, não invita os investimentos, acaba que seria bom sair. Mas se o Tottenham conseguisse melhorar o time, dar uma base melhor e tudo mais, um meio campo melhor, eu acho que seria bom ele ficar. Além de ser muito marcante o título, a dupla continuaria. Gostei da cláusula, Léo. Gostei da cláusula. Vou dar uma ligada lá pro pessoal do Tottenham lá para fazer esse contratinho, colocar essa observação. Eu acho que o pessoal do Bayern vai gostar. Não sei se eles vão, né? Mas a ideia é boa. Leandro, e aí, o que você acha? Fica ou sai? E já aproveita se fosse sair, para qual time seria, né? A gente falou do Agüero que talvez o ideal fosse sair da Premier League, né? E ir para uma outra liga. Mas no caso
do Kane, a gente sabe que existem muitas propostas de clubes da Premier League, né? O próprio Manchester City, que tem aí a saída do Agüero, o City é um dos times na Premier League que mais está ativo, né? Principalmente buscando aí um centroavante, e pensando aí possivelmente no Kane, que é muito elogiado pelo Guardiola diversas vezes, e outros grandes clubes também têm esse desejo do Kane. A gente sabe também que o Real Madrid é um time que gosta muito desse jogador, então primeiro fala se você ficaria, né, se você fosse o Kane, ou se você sairia, e se fosse sair, para qual time que você imagina que seria o melhor para ele? E eu sairia almejando objetivos profissionais. Eu sairia e sairia até mesmo da Inglaterra. Só que aí é o mundo ideal. No mundo real, o Kane vai ter que fazer uma simples escolha: ficar em um clube em que títulos não é garantia, só que aí ter uma identificação espetacular com a torcida e se tornar um ídolo, ou optar pelas questões profissionais, pelas questões pessoais, de ser campeão, só que aí indo em outro clube. Porque assim, o grande motivo de jogadores ingleses não sair da Inglaterra também tem a questão financeira. A libra é a moeda mais valiosa dentro do cenário europeu. Você, você tendo o euro como a moeda dos outros países relevantes no futebol, para você sair da libra para ir para o euro, normalmente não é nem pela questão financeira, e sim por algum objetivo. O Hart, ele sai do futebol inglês para jogar no Torino, não porque ele almejava jogar na Itália, porque ele não tinha opção de clubes dentro da Inglaterra. O Trippier já foi uma questão mais diferente. O Trippier saiu realmente por almejar uma nova cultura e evoluir. Então, o Harry Kane vai ter que fazer uma escolha: identificação, não garantia de título, ou optar por um novo clube. E eu não vejo nenhum clube fora da Inglaterra, Bayern de Munique, Real Madrid ou Barcelona, contratando Harry Kane por valores astronômicos, até pela idade do jogador, um jogador que já vem com uma idade já próxima dos 30 anos. E fazendo uma comparação não tecnicamente, mas sim de conceitos, entrando no contexto da situação do Harry Kane, eu comparo com o Totti. O Totti, ele teve diversas oportunidades de sair da Roma. A Roma para a Itália é o Tottenham para a Inglaterra, e o Totti permaneceu. O Totti ele teve 23 anos de carreira dentro da Roma e conquistou 3 títulos. O Harry Kane acho que não chegou nem acho que, se não me engano, ele não está nem há 10 anos no Tottenham. Então tem essas questões. É escolha. O Totti optou ser o grande ídolo romano. Você chega em Roma, o Totti é Deus. Pode ser que chegando no norte de Londres, o Harry Kane seja esse Deus daqui a uns anos. Tudo vai depender dele. Muito bacana, show de bola, muito legal a sua observação. Léo, você disse que sairia, né? Então, faço para você a pergunta: para onde? Você permaneceria na Premier League, como eu disse? Existe aí a ideia do Manchester City, que tem o desejo aí de buscar um grande jogador. Então, se o Harry Kane, talvez na final lá da Copa da Inglaterra, desse uma assinada pro Guardiola, talvez fizesse uma negociação ali: deixa eu ganhar aqui que eu vou, ao final da temporada eu vou para aí e tal, aquela coisa toda, ou talvez ir para uma outra liga. Como que seria a ideia aí, de qual clube seria o melhor para a chegada do Harry Kane? Cara, eu sei que aquela ideia do Agüero, sabe? Eu acho que na Inglaterra tem muita rivalidade, né? E provavelmente o Kane iria para uma equipe do próprio Big Six. Então, né, o Tottenham enfrentar a equipe pelo menos 2 vezes por ano. A torcida não ia ser tão legal, tipo, imagina ele indo para um City, ele indo para um Manchester United, ou então, pensando maior ainda, imagina ele indo para um Chelsea. Nossa, cai Londres. Então, assim, se eu sou o Harry Kane, eu iria para fora. E, cara, pensando em clubes, o Barça não tem centroavante hoje em dia, né? Tá brigando aí pelo Agüero, pelo Haaland, entre outros. Borussia, que o Haaland deve ir embora, pode jogar com o Sancho, se o Sancho ficar. O Borussia é um time bom, é um time que eu gosto. Mas, assim, o time que eu colocaria top 1 na minha lista seria o PSG, porque o Kane gostou de trabalhar com o Pochettino. Lá na França, obviamente, ele seria campeão, né? Essa questão de ser campeão, ele ia ser, porque, assim, o PSG ganha pelo menos o francês ou a Copa da França, um dos dois ele ganha, porque
né? Esse ano ele tá brigando aí, né? Ele é segundo colocado na Liga Francesa, mas na Copa, por exemplo, ele tá se classificando, então ele deve ganhar pelo menos a Copa, né? Copa da França. E, pô, treinar com o Pochettino de novo, o PSG não tem centroavante, o Icardi não é do nível do Kane, né, convenhamos. E, poxa, digamos o time de hoje, né, ele é ter Neymar e Mbappé para abastecer ele, então, poxa, ele tá muito bem. Então, se eu sou o Kane, eu colocaria o PSG como o topo da minha lista. Bom, show de bola. Bom, galera, essa foi a nossa parte aqui de informações. A gente aproveitou para comentar essas informações, porque são informações que dava para gerar aqui um questionamento, aqui alguns debates. Leandro, vou passar a bola para você aí. Não, só uma pequena análise do Léo Stoicardi. O Icardi ele chegou no PSG sem ter conquistado nenhum título na carreira. E aí, em um ano de PSG, ele já tem 4. Aí, ó, tá? É o destino perfeito. Se o Harry Kane realmente estiver muito incomodado com esse fato aí de não conquistar título no Tottenham, vai pro PSG, segue aqui a dica do nosso Leonardo Pinheiro, que você vai realmente conquistar muitos títulos lá com o Neymar, com o Mbappé, com o Pochettino e afins. Bom, galera, essa foi a nossa parte aqui de informações sobre o futebol inglês, né? O futebol da Terra da Rainha, que certamente é o melhor futebol do mundo. E agora eu vou passar aqui a bola para os nossos comentaristas barra jornalistas aqui, que vão fazer a parte do setorismo. Vou passar a bola aqui para o Leandro Silva, que vai falar hoje do Arsenal, né? O Arsenal é que, como todos os times do futebol inglês, ficou um tempinho aí só treinando, descansando e se preparando aí para essa reta final de Premier League e também pensando em UEFA Europa League. A bola é contigo, Leandro. Então vamos com as notícias da semana dos Gunners. Começando por uma notícia que me surpreendeu bastante e vem surpreendendo até Londres, né? Principalmente a parte vermelha dos Gunners, que é o interesse do Boca Juniors em um empréstimo do Lucas Torreira, que é um jogador que vem sendo utilizado pelo Simeone, até uma peça importante nessa liderança na La Liga, e é uma negociação que tem valores muito altos, tem valores que giram em torno de salários semanais e até mensais, que normalmente um clube sul-americano não tem condições. Então, é uma proposta já formalizada, é oficial, essa proposta do Boca Juniors em ter o Lucas Torreira por empréstimo, e está sendo analisada pelo Arsenal. O Arsenal que emprestou o Lucas Torreira, consequentemente, para o Atlético de Madrid nessa temporada, e espera o Atlético de Madrid tomar um posicionamento se realmente quer ou não contratar em definitivo. Como dentro da Espanha ainda não tem a confirmação do Simeone estar ou não na próxima temporada, então determinadas contratações ou definições no elenco, a diretoria colchoneira está evitando esses assuntos e deixando um pouco mais para o futuro. Então, essa primeira informação é do Boca Juniors e o interesse formal e oficializado em ter o Lucas Torreira por empréstimo. E já entrando nesse assunto de empréstimos, é uma notícia de hoje, 1º de abril, lá na Espanha, que o Real Madrid teria informado a diretoria do Arsenal que seus dois jogadores, tanto o Dani Ceballos quanto o Odegaard, não terão seus contratos renovados por empréstimo com os ingleses. Ou seja, ou o Arsenal adquire o poder de compra em definitivo, ou os jogadores terão seus retornos selados para Madrid. Lembrando que o Arteta já deixou bem claro o seu interesse tanto no Ceballos quanto no Odegaard. O Ceballos que foi um jogador muito importante na reta final da última temporada, mas nessa temporada vem contribuindo pouco em gols, mas contribui bem em outras questões táticas. Ele tem 19 jogos dentro da Premier League e só deu 2 assistências, não fez nenhum gol, mas essa questão defensiva e até na composição tática, ele é um jogador bem interessante para o Arteta, que infelizmente reclama demais pela carência de elenco dos Gunners desde a sua chegada na última temporada. Já o Odegaard é um dos principais jogadores do Arsenal, tecnicamente é um jogador que vem evoluindo, o empréstimo do Real Madrid fez muito bem ele lá na Espanha, e o Real Madrid já vê com bons olhos seu retorno para o futebol espanhol, apesar da imprensa local dizer que o Zidane e o Odegaard teve alguns desentendimentos que ocasionaram até nesse novo empréstimo do norueguês. Lembrando, o Odegaard ele faz parte dessa geração
talentosíssima da Noruega. Então, o destaque dele e a proporção financeira que ele carrega junto, até com essa questão dele já ser um capitão de sua seleção, apesar dos 21 anos, faz com que o Real Madrid não deixe ele preso por empréstimos. Ou compra ele em definitivo, ou ele será útil no clube merengue. Então, essa notícia de hoje, 1º de abril, é essa questão do Real Madrid definir que seus jogadores para o Arsenal não terão seus contratos renovados por empréstimo. Uma outra notícia é que o Arteta, nesta quarta-feira, teria informado para a diretoria que muitos jogadores de seu elenco serão emprestados na próxima temporada. O Daily Mail não indicou quais seriam esses jogadores, é uma informação interna, mas essa questão do Arteta é oficial pela diretoria do Arsenal, que alguns jogadores, até mais do que o normal, serão emprestados. Então, indica em uma renovação no elenco na próxima temporada. Lembrando, o Arsenal é uma equipe que não vem bem na temporada, principalmente na Premier League. O Arsenal está a 9 pontos do Chelsea, que é o primeiro time ali na zona de Liga dos Campeões. Então, tem essa questão da Europa League, que é um dos favoritos, mas ao mesmo tempo não transpira confiança em seu futebol. Então, até por essa oscilação na temporada, a próxima temporada já vem sendo planejada, e dentro desse planejamento o Arteta já indicou que vai ter alguns jogadores que serão emprestados. Muito especulam alguns nomes, especula até na saída de Aubameyang, que também é uma notícia que circulou essa semana, e aí vem a questão do Barcelona, né, que até citamos anteriormente, do Agüero. O Barcelona sempre foi um time que se interessou no Aubameyang, e dentro de Londres tem essa questão do empréstimo, do Barcelona contratar o Aubameyang por empréstimo, e aí dentro desses empréstimos, esse seria um empréstimo um pouco mais vantajoso financeiramente, mas aí teria que ser bem planejado pela diretoria blaugrana, até pelo Aubameyang, por mais que tecnicamente seja um bom jogador, já tem uma idade avançada. Então, tem essa questão do Arteta, já deixar bem claro que terá jogadores por empréstimos, até mais do que o normal. E para encerrar, é falar dessa semana do Arsenal, que o Arsenal tem 2 jogos importantíssimos num curto espaço de 5 dias, que é o Liverpool nesse fim de semana, um clássico, um jogo bem atrativo, um jogo bem cultural, com várias histórias, e um jogo em que o Liverpool só tem 4 pontos a mais que o Arsenal, e o Liverpool está a 5 pontos do Chelsea, o Arsenal a 9 pontos do Chelsea, todo mundo em busca do Chelsea por essa última vaga na Liga dos Campeões. Em teoria, City, United e Leicester já tem essa vaga, entre aspas, garantida, o City muito provável, já basicamente campeão inglês, o Manchester United também praticamente já consolidado com essa vaga, e o Leicester aí brigando ali até pela vice-liderança, mas como o Leicester deu uma famosa pipocada na última temporada, ainda temos esse ponto de interrogação, mas todo mundo em busca do Chelsea. Então é um jogo bem interessante, é um jogo em que o Arsenal vai mostrar para si mesmo se realmente ele vai brigar por esse 4º lugar, que eu acho muito improvável até pelas pretensões na Europa League, ou se realmente a não vitória nesse fim de semana já decreta qualquer tipo de ambição londrina dentro da Premier League. Então, o Arteta vem fazendo uma preparação bem especial. Possivelmente, o Arsenal terá jogadores poupados para esse jogo contra o Liverpool, de 2 a 3 jogadores, não foram divulgados, mas provavelmente não terá força máxima, porque o objetivo do Arteta sempre foi as Copas, ele sempre deixou bem claro isso, o objetivo dele nunca foi a Premier League, sim as Copas. Isso só mostra na temporada passada o quanto ele foi perspicaz quando ele viu na FA Cup uma possibilidade de título, e assim, com essa ganância, com essa ambição, conseguiu o título em cima do Chelsea. E ele vai fazer a mesma coisa com a Europa League. Então, a preparação desse fim de semana, ela já intercala com a preparação de quinta-feira, quando o Arsenal tem o jogo mais importante na temporada até o momento. Ele vai enfrentar uma equipe que já eliminou, inclusive, uma equipe inglesa dentro da competição, que é o Slavia Praga. É um time muito interessante, é um time tem que tomar cuidado, é um time que eliminou o Leicester dentro do King Power Stadium, eliminou o Rangers, que é uma das grandes atrações positivas na temporada europeia, treinado pelo Gerrard. Então,
o Arteta vem fazendo uma preparação especial, pensando nesse clássico contra o Liverpool e já intercalando com o jogo contra o Slavia Praga na Europa League. E essas foram as notícias do Arsenal nesta semana. Perfeito, Leandro Silva, trazendo aqui as informações do Arsenal, que como eu disse lá no começo do nosso programa, como não tivemos jogos, então os bastidores fervem, as negociações, as especulações acontecem demais, e a gente conseguiu observar aí nessa parte de setorismo com o Leandro Silva, como o Arsenal está muito movimentado com diversas informações e especulações de empréstimos, transferências, renovações, diversas situações que comumente nós iremos observar aqui durante os programas, porque como a gente sabe, a gente está em final de temporada, aí, reta final de temporada no futebol europeu e, consequentemente, esses processos de renovação de elencos, de transferência de jogadores, eles acabam acontecendo cada vez mais e mais. Bom, agora vou passar a bola aqui para o Léo, que também vai trazer a parte de setorismo, vai representar aqui o Manchester City, inclusive está com a camisa aí dos Sky Blues, né, na gravação do nosso programa aqui, né, Léo? Léo, eu queria que você falasse aí do Manchester City e trouxesse as suas informações. Pela, como a gente falou anteriormente, né, o Agüero agora é oficial, não fica no City, né, o argentino aí, carinhosamente chamado de Kun, né, o apelido que eles quando era pequeno, não vai ficar mais em Manchester, chegou em 2011, fez grandes anos, né, quem não lembra aquele gol contra o Queen's Park Rangers que deu o título para o Manchester City nos acréscimos. Eu acho que é esses gols que fazem a gente ficar cada vez mais apaixonado pelo futebol, né? É um gol inesperado, porque estava acabando o jogo, mas por outro lado, no fundo a gente achava que o City ia ganhar aquele jogo, né? Eu assisti aquele jogo ao vivo, então eu fiquei maluco aqui em casa, porque eu era criança na época ainda, então foi um dos jogos que eu mais me recordo, assim, em relação à emoção. E, cara, é triste, mas também a gente tem que entender que no futebol, o futebol é ciclo, né? Uma hora vai acabar, que seja aposentando, que seja ele trocando de time, né? E como eu citei anteriormente, o Agüero tem 257 gols pelo Manchester City, também tem 73 assistências, tudo isso em 384 jogos, né? São grandes números. O argentino ganhou 13 títulos, sendo 4 Premier Leagues, né? Então é um cara aí que vai ficar na história, né? O City tem 4 Premier Leagues, então dá para a gente sentir esse impacto do Agüero na equipe. E, né, é o fim, mas é claro que ele sempre ficar nos corações dos citizens. Agora, pensando no futuro, o City já imagina que vai ter que contratar um centroavante, já tem em mente alguns nomes, e claro, o top 1 da lista dele, e de 90% da população, é o Haaland, né? O Haaland aí que é o principal jogador dos jovens, né, no mundo. O Haaland só tem 20 anos, na temporada pelo Dortmund ele tem 33 gols em 31 jogos, né? Para o Haaland é normal ter mais gols do que jogos, isso assusta muito. E ele é o nome do City, o City pretende fazer uma oferta para esse salarial de 20 milhões de reais por mês. Então aí vai, né, se o Haaland aceitar, ele vai tentar conversar com o Dortmund, e aí, né, vai ter que oferecer uma grana boa, né? O Dortmund estimou pelo menos 150 milhões de euros pelo craque, né? Isso pode ficar até 180. Então, quem quiser o Haaland vai ter que investir pesado, né? Em um momento que os clubes não têm tanto dinheiro assim, né? Mas o City é um clube que a gente sabe que é muito rico. Se o Haaland não der certo, o City tem planos, né? Planos extras, que seriam Harry Kane, como a gente vem falando anteriormente, Lukaku, que vem se destacando na Inter e que fez uma boa época pelo Everton anos atrás. No United ele foi um pouco apagado, no Chelsea também, mas né, o Lukaku aí que oscila entre boas e ruins temporadas, mas eu acho um baita centroavante. Mas o foco é o Haaland. E por fim, né, e não menos importante, até bem impactante, né, alguns portais decretaram que o City oficialmente desistiu do Messi. O motivo é a questão de querer investir num Haaland, de querer investir num grande centroavante, né, que vai poder dar resultado por muitos anos, né? O Messi já tem mais de 30 e o Haaland, por exemplo, tem 20. Eu não vejo o City necessitado tanto de um Messi, eu acho que o City precisa de um goleador. Eu acho que os jogadores que o Agüero já foi esse goleador, hoje em dia ele já não é tanto. O Jesus é um grande centroavante, mas o Jesus não é tão goleador como o Haaland, por exemplo, né? O Haaland é um ponto fora da curva. E o City, né, pelo que dizem, desistiu do Messi. Além de tudo isso, o Messi vem cogitando renovar com o Barça. Eu acho que o coração vai acabar falando mais forte, né? E ele vai acabar ficando no Barcelona, né? Um clube que desde pequeno aí
repatriou ele e tudo mais. Acho que é o time do coração do Messi. O Coman deve ter um projeto aí para o Barcelona e deve estar né, fazendo que o Messi se interesse. Então, dizem que desistiu, né? Mas vamos ver. Né, isso aí são episódios mais para frente, né? Para a gente ter certeza. E é isso, Alan. Essas são as notícias do City. Perfeito. Essas foram as informações do Manchester City com o Léo Pinheiro, que trouxe bem aí as informações dos Citizens, né? Que teve essa, como a gente já comentou, essa triste informação aí noticiado, né? A despedida do Kun Agüero, que ainda vai ter a sua oportunidade, né, Léo? De conquistar ainda a sua primeira Champions com o Manchester City, né? Essa que seria um desfecho bem legal, assim, né? Se fosse um filme, aquela coisa toda, seria algo bem interessante, né? Com a despedida já decretada do Agüero na sua participação final no City, poder participar da campanha ali, fazer parte do elenco, né? Desse time que tem boas probabilidades, boas projeções aí nessa Premier League, né? Desculpa, na Premier League não, na Champions. Com certeza, aliás, tem até um meme na internet, né? Que as pessoas brincam que o Agüero só ia embora do City quando o City ganhasse mais Champions, então ia ser lindo, né? Eu acho que pro Agüero em si, né? Ele não ganhou a competição, é um cara que merece, e eu acho que, como você bem falou, esse é um final perfeito de uma história, né? Esse é aquele famoso final feliz que a gente está acostumado a ver em filmes, né? O Agüero levantando aí a Champions League, deixando o City com todos os títulos possíveis que né, o time disputa, ele ganhou, né? Se não é poder disputar o Mundial, né? O Mundial só é no final do ano, mas para mim, assim, o Mundial não que não seja importante, mas desses títulos que ele venceu não ia fazer falta. E seria lindo por tudo, né? Por tudo que o Agüero foi e é pro City. Perfeito. Bom, galera, essa foi a nossa parte de setorismo com os nossos comentaristas barra repórteres. Quero agradecer aqui ao Leandro Silva, que trouxe as informações do Arsenal, e também ao Leonardo Pinheiro, que trouxe as informações do Manchester City. Para finalizar aqui o nosso podcast Conexão Premier, a gente tem aqui a nossa parte de apostas, né? De projetar aqui os jogos que teremos aí no nosso final de semana de Premier League. Lembrando que a Premier League volta nesse próximo final de semana. Então, eu selecionei 3 jogos aqui, bem interessantes, na verdade. Né? Eu estava até acompanhando o calendário do futebol europeu em si, e teremos o retorno desse futebol com diversos duelos muito interessantes em todas as ligas, na Espanha, na Alemanha, enfim, na Itália também. E, da mesma maneira, na Premier League teremos grandes jogos, de grandes duelos de equipes grandes, do Big Six, enfim. E eu vou passar aqui a bola para os nossos comentaristas para palpitarem sobre os jogos e fazerem suas projeções aqui dos duelos que teremos nesse próximo final de semana. Assim, no próximo sábado, né, nesse próximo dia 3, Leicester e Manchester City se enfrentam. O duelo será no King Power Stadium, casa do Leicester, né? E, Léo, qual que é o seu palpite para esse jogo? Né? Lembrando que o Manchester City vai jogar também no próximo meio de semana pela Champions League, então talvez o time possa estar modificado, enfim, o City tem uma boa vantagem na liderança, então talvez o Guardiola possa dar uma certa colherzinha de chá para o time do Brendan Rodgers, mas como que você imagina esse grande duelo aí, do primeiro, do líder, contra o terceiro colocado da Premier League? Cara, não imagino que o Guardiola vai dar essa colher de chá. Eu acho que ele vai analisar bem os jogadores, né? Os jogadores já devem estar em Manchester, fazer aquela avaliação física, né? Que os caras sempre fazem. É normal todo dia, né? Ver se o cara tá com um edema, alguma coisa. Quem tiver bem, ele vai pôr pra jogar. Né? Até porque o City não joga faz um tempo, né? Um time que tá acostumado a jogar quarto domingo ficou esse tempo todo sem jogar. É claro que as principais estrelas estavam jogando, né? Os jogadores europeus tiveram as eliminatórias, mas creio que o Guardiola vai pelo menos colocar alguns nomes que estiverem bem, porque é um jogo bom para ganhar, para dar mais moral ainda para a equipe, para deixar a equipe mais próxima do título, né, que a Premier League está na mão do City, o City não pode escapar de forma alguma. E quarta-feira, na meia de semana, é o Dortmund, já é outra história, já é a Champions League. Então eu acho que o City vai ganhar do time do Brendan Rodgers, do Leicester, e não deve poupar tantos nomes. Se possível, ele vai pôr geral, tipo, por exemplo, os brasileiros vão jogar, se alguém tiver mal, o Ederson joga, Jesus deve jogar. Então, assim, eu creio que o City deve sair com 6 pontos do King Power Stadium. Perfeito. E você, Leandro, concorda com a análise do Léo? Ou
Talvez aí os jogadores do Man City possam estar um pouco cansados, enfim, jogaram pelas suas seleções, o Leicester não tem tantos jogadores assim que estiveram representando as suas seleções. Qual que é a sua ideia para esse jogo? Em teoria, eu teria uma análise friamente de vitória do City, só que eu sinto que o City vai ser aquelas equipes que será campeã, só que será campeã perdendo para os times que brigaram o título com ela. Então, da mesma maneira, eu tive um pressentimento que o United iria vencer o City no Etihad. Até joguei no bet nesse dia. Falei, meu, acho que o United vai vencer o City. E o United venceu. E eu sinto que o Leicester irá vencer o City. Não por questões táticas, de cansaço, eu acho que é justamente por essa questão do time campeão ter tantos motivos para tal feito que a vida ela sempre dá uma equilibrada, ela sempre vai tirar um pouquinho. Então, eu creio, igual o Liverpool na temporada passada, foi campeão e tomou um pau no Etihad do Manchester City, mesmo tendo feito mais do que 80 pontos, faltando 7, 8 rodadas ainda para se encerrar. Então, é mais por uma questão de intuição mesmo, eu vejo a vitória do Leicester no King Power contra o City. Perfeito, muito bom. Sempre bom usar também a intuição, acreditar um pouquinho nesses feitos históricos do futebol, porque faz parte, né? A gente, é claro que existe a parte tática, a parte técnica, a parte física, mas é real, né? Para quem acredita, evidentemente, que acontece muito dessas curiosidades, né? Dessas situações totalmente imprevisíveis do futebol que acabam se coincidindo com alguns fatores. Bom, então temos o Léo com Manchester City e Leandro com o Leicester, é isso? Perfeito. Bom, agora outro jogo da rodada é entre Arsenal e Liverpool, né? Lembrando que para aqueles que são mais voltados aos Reds, o jogo vai ser fora de casa, né? Então talvez seja um ponto positivo aí nesse momento recente aí do Liverpool, né? Não querendo de maneira nenhuma denegrir a campanha dos Reds jogando em Anfield, mas a gente sabe que recentemente não tem sido das melhores. Leandro, começo contigo. Arsenal e Liverpool, né? Como você bem trouxe as informações do Arsenal, o Arsenal tem o jogo também da próxima semana contra o Slava Praga, o jogo que será só na próxima quinta-feira, então vai ter um tempinho maior aí de preparação, enfim, para que o time esteja mais preparado, né? Mas como você imagina? Você imagina um Arsenal que vai encarar o Liverpool, que vai fazer um jogo ali de rivalidade para não perder desse rival, ou talvez o Liverpool aí ainda pensando em chegar em G4 de Premier League, o Liverpool vai dar um gás a mais para vencer esse jogo. Como que você vê essa partida? Ele é um jogo bem interessante porque ele é um jogo em que a cabeça das duas equipes estão no meio de semana. Isso é inevitável para mim. Eu vejo tanto o Liverpool contra o Arsenal com o foco no meio de semana muito maior do que o foco desse clássico. E aí entra os técnicos. Entra o quão o Arteta e Klopp vão conseguir colocar nos seus jogadores essa questão do comprometimento mental e físico, e aí questão tática e técnica dentro desse jogo. Porque o Chelsea tem um jogo muito, entre aspas, né, muito fácil nesse fim de semana com o West Brom. Então, o empate entre Liverpool e Arsenal meio que tira as duas equipes da briga, principalmente o Arsenal, da briga das equipes pela Liga dos Campeões diretamente. E aí a alternativa, tanto de Liverpool quanto de Arsenal, ir para a Liga dos Campeões é vencendo a própria Liga dos Campeões, que é no caso do Liverpool, uma tarefa dificílima, até porque vai enfrentar, por mais que sem o Sérgio Ramos, vai enfrentar o maior vencedor dessa competição. Nunca é fácil enfrentar o Real Madrid a partir de quartas de finais. Aliás, o Real Madrid é uma equipe que caiu pouquíssimas vezes em sua história em quartas de finais. Então, até nesse quesito, o Liverpool vai ter que enfrentar. E aí tem o Arsenal, que é a prioridade, até como na questão de setorista, a prioridade do Arsenal é a Europa League por conta até, financeiramente, por conta até da possibilidade de disputar a Liga dos Campeões. Então, eu vejo essa partida como empate. Empate. Bom, eu vou contigo, Léo. Qual que é
o seu palpite? Coluna 1, coluna do meio, coluna 2? Ó, Qual que é o teu bolão? eu com o Leonete tá toda hora alternando os palpites, então eu tenho certeza que ou eu ou ele a gente vai disparar naquele quadro do FNV lá de palpites, né? Cara, o empate é um bom chute, porque os jogos do Big Six diretão acontece empate, né? Muitos gols, ou então até poucos. Né? E como ele falou, o foco dos dois é o meio de semana, porque o Liverpool, cara, não ganha a Premier League. Não tem como. Já foi. O Arsenal também. A Europa League tá na mão, não tá na mão do Arsenal, mas ele vê com bons olhos. Né? Ele pode ser campeão da Europa League. E aí dá uma vaga na Champions League. Né? Coisa que o Arsenal também dificilmente vai conseguir, porque ele tá a 9 pontos do Chelsea, como o Leandro bem ressaltou. O Liverpool já olha para a Champions nesse olhar, tipo, pô, um título grande, o Real Madrid tá cheio de desfalque, não joga Hazard, não joga Sérgio Ramos, Toni Kroos é dúvida ainda, então o Liverpool, pô, minha chance de chegar na semifinal, a semifinal provavelmente contra o Chelsea, é clássico inglês, aí já não sabe o que acontece, né, já tô me lembrando de 2008, né, 2008 em que o Chelsea pegou o Liverpool, né, e depois acabou o Chelsea classificando, né, perdendo o United. Mas, enfim, eu acho que vai dar. Vou chutar o Liverpool. Acho que vai dar Liverpool. Acho que o plantel do Klopp vai ganhar e vai encostar ali nos peixes grandes, né? Nos primeiros colocados. Quem sabe aí pinta uma vaguinha. Eu acho difícil. Eu acho só se o Leicester der aquela pipocada que nem deu na temporada passada. Não duvido, mas também acho complicado. Mas acho que vai dar Liverpool. Bom, perfeito. Agora eu escolhi um jogo aqui que vocês vão adorar, porque é um jogo totalmente equilibrado. Eu quero ver se vocês vão combinar ou não nas suas dicas. Na próxima segunda-feira, dia 5, às 14 horas, horário de Brasília, teremos Everton e Crystal Palace. Vou passar para vocês aqui o panorama geral desses dois times. Tá? O Everton está na oitava posição com 46 pontos. Já o Crystal Palace está na 12ª posição com 37. Entretanto, a campanha de mandante do Everton é apenas a 15ª com 17 pontos conquistados. Já fora de casa, a campanha do Crystal Palace é idêntica, com a mesma pontuação, o mesmo número de vitórias, o mesmo número de empates e o mesmo número de derrotas. Ou seja, tanto o Everton em casa quanto o Crystal Palace fora, eles se igualam. Leonardo Pinheiro, você que aquele apostador que não erra uma. Quem vence esse jogo? Pô, quem dera, viu? Se eu não errasse nenhuma, eu começaria a jogar no bet, alguma coisa, ganhar um dinheirinho, né? Mas, cara, eu gosto muito do Everton. Até contei quando eu entrei no inglês que eu torcia pro Everton nessa temporada por causa do Richarlison. Eu gosto muito do Richarlison. Eu acho que, além dele ser brasileiro, ele parece ser um cara muito firmeza, muito coração. E o time do Everton é um time bom. Acabou que o Ramos sofreu muitas lesões, a equipe caiu muito durante a temporada, mas. E tem um grande comandante, né? Carlo Ancelotti é o técnico do Everton, né? Pra galera que não sabe aí, um dos grandes vitoriosos do futebol. Então eu acho que vai dar Everton, cara. Eu acho que o Everton vai levar essa aí. Mesmo não tendo um grande retrospecto, creio que ele vai levar esse jogo aí, esses 3 pontos importantes para a equipe. E você, Leandro? Você concorda com o Léo ou vai discordar também como nas apostas anteriores? Qual que é a sua intuição para esse jogo? Pela primeira vez hoje, irei concordar com o Léo. Não consigo ir diferente em outro palpite. Apesar que o Ancelotti ele vem com 2 derrotas seguidas, e você analisando a tabela, são 2 derrotas seguidas que podem ter comprometido a Premier League do Everton no quesito surpresa. Né? O Everton tem 46 pontos e ele perdeu 6 pontos valiosíssimos, inclusive contra a Burnley em casa. Então, o Ancelotti ele tem essa dura tarefa de recuperar o Everton dentro da Premier League, porque ao mesmo tempo que o Everton ele tem esse sonho de disputar a Liga dos Campeões, que seria algo inimaginável, mas dentro da tabela algo possível, o Everton traça um objetivo pela Europa League, né, que seria a quinta colocação, que aí já é uma vaga que também tem uma disputa bem interessante de West Ham e Tottenham, e ali o Everton sendo essa terceira opção. Então eu vejo o Ancelotti com alguns problemas até dentro do elenco, essa questão do Rames, essa questão do Richarlison estar sendo um pouco sobrecarregado. Eu acompanhei os últimos jogos
do Everton e a coletividade que fez o Everton chegar nesse patamar bom dentro da Premier League não vem tendo nas últimas rodadas, principalmente por essa questão até ofensiva, mas eu creio que por mais esse retrospecto péssimo em casa do Everton, irá prevalecer mais o retrospecto péssimo fora de casa do Crystal Palace, que é uma equipe bem fraca, é uma equipe que não vai brigar para não cair, muito por incompetência de outras equipes que conseguem ser pior. Então eu vejo o Everton vencendo, não vai ser goleada, vai ser uma vitória modesta, mas o Everton vence, vai para 49 pontos e aí continua no bolo. Perfeito. Bom, galera, essa foi aqui a nossa parte de apostas, né? Nossos palpites, nossos pitacos sobre esses 3 grandes jogos aí. Como eu disse, teremos grandes partidas nesse retorno aí de Premier League. Lembrando que teremos jogos no sábado, no domingo e também até segunda-feira teremos muitos jogos aí pelo futebol inglês, pelo futebol europeu, que retornem as suas partidas após as datas FIFA aí que tivemos os jogos das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2022. Bom, galera, esse foi o nosso podcast Conexão Premier. Né? Nós trouxemos aqui as informações do que aconteceu aí nesses últimos dias aí com as equipes do futebol inglês. Projetamos alguns jogos deste próximo final de semana e também comentamos um pouco sobre as projeções sobre a seleção da Inglaterra, né? Que certamente é uma geração que cria muita expectativa no torcedor do futebol da Terra da Rainha, até mesmo os fãs que acompanham essas grandes estrelas, que sabem que são realmente jogadores de muita qualidade, de muita capacidade, e que certamente prometem muito, e esperamos ver esses jogadores brilhando e fazendo muita história pela seleção da Inglaterra. Queria agradecer aqui aos meus colegas, minha dupla sertaneja favorita, né, os meus amigos que me ajudaram nesse programa aqui a trazer as informações, a comentar sobre as notícias. Leonardo Pinheiro, muito obrigado, meu colega, por ter participado aqui do nosso programa nessa quinta-feira à noite. Estamos quase em meia-noite, quase ultrapassando a barreira de um dia para o outro, falando aqui sobre esse que é o melhor campeonato do futebol do mundo, que é a Premier League, que é o futebol inglês. Muito obrigado por ter participado novamente conosco aqui do Conexão Premier. Olá, valeu, eu que agradeço, cara. Obrigado aí, obrigado a todos que assistiram. Valeu aí, galera. É um prazer estar aí com vocês e é isso, mano. Tamo aí. Leandro, eu até brinquei com a questão dos nomes, né, que eu tava sempre atrapalhando, mas hoje com o Léo aqui ficou até mais fácil acertar seu nome, né, porque eu já ficava atento aqui para não errar o direcionamento da pergunta, então sempre vou procurar colocar o Léo junto com você na escala, porque fica mais fácil acertar seu nome. Viu? Hoje você teve 100% de acerto, tá vendo? A vida é repetição e evolução. Mas brincadeira à parte, agradeço a companhia do Léo, do Alan aí, e já estou na minha terceira participação no Conexão e espero participar bem mais. Muito bacana falar aí do melhor futebol em questões de liga da Europa e, consequentemente, do mundo. Show de bola. Bom, galera, quero também agradecer a você que nos acompanhou até aqui, o nosso programa, mais de 1h40 aí de programa, onde falamos bastante sobre o futebol inglês, falamos aí das equipes que vão jogar a Champions League na próxima semana, também falamos da participação do Arsenal, por exemplo, que vai jogar a Europa League, e também projetamos esses jogos que teremos aí, lembrando que o Manchester City é líder isolado da Premier League com 71 pontos, 14 a mais que o Manchester United, que tem um jogo a menos ainda, mas realmente o Manchester City caminha a passos largos para conquistar mais um troféu da UEFA Champions League, da Premier League, e quem sabe também conquistar nessa temporada a UEFA Champions League, tão sonhada pelos torcedores dos Citizens. Bom, galera, é isso. Quero agradecer a todos que nos acompanharam, que nos assistiram aqui pelo YouTube, que nos acompanharam também pelas plataformas digitais aqui, tanto no Spotify, no Anchor, que nos ouviram pelo nosso podcast aqui no FNV Esportes. Bom, galera, é isso. Fico por aqui. Forte abraço. Valeu e fui.